Queridos, bom dia. Eu estou profundamente emocionada, então peço perdão de antemão se a voz embargar, se em alguns momentos ela falhar, porque depois de mais de 20 anos eu estou retornando aqui em cima. E essa igreja tem um lugar muito especial no meu coração. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela bênção que ela é na minha vida, na vida da minha família. Queridos, a Laura já falou que foi ela que me colocou aqui nessa furada, só que não. Quando ela me convidou para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos durante o mês de missões, ela me perguntou se eu poderia, e eu respondi que sim. Falei, sim, posso. Mas depois nós nos despedimos, eu entrei no carro, e aí eu disse para mim mesma, Karina, você tem noção do que você respondeu para Laura? Você tem noção que você se comprometeu com essa responsabilidade, com essa missão tão sublime, tão preciosa, especial, que é compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu tenho certeza, queridos, eu sou predominantemente melancólica, mas eu tenho certeza que naquele momento foi o meu percentual sanguíneo que respondeu, porque eu simplesmente falei primeiro e deixei para pensar nas consequências depois. E cá estou eu, dependendo exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Queridos, esse mês é um mês muito especial. E a temática que coube para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos é ensino. E esse é um tema muito precioso para mim, de forma particular. A minha relação de amor com o ensino é bem antiga. Eu me lembro que, enquanto eu pensava, enquanto eu pesquisava e escrevia essa mensagem para compartilhar com os irmãos, vinha à minha mente flashes de momentos da minha infância, em que eu estava ensinando alguma coisa, via de regra, às minhas bonecas, aos meus brinquedos. A minha irmã, que é 7 anos mais nova que eu, então me ouvia bastante, coitada. E de lá para cá, o ensino encheu a minha vida, entrou na minha vida e me arrebatou. Eu nunca, embora tivesse sempre estado envolvida com ele de alguma forma, mesmo que nas minhas brincadeiras infantis, eu nunca sonhei que seria um dia professora. Mas coube ao Senhor me encaminhar para essa vocação, para essa missão. E hoje eu louvo a Deus porque eu tenho tido a oportunidade de ser usada como um instrumento dele, como professora em escolas seculares e também na nossa escola bíblica dominical. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E por quê? Sou grata a Deus, porque o ensino, queridos, é algo precioso. O ensino é importantíssimo, socialmente e espiritualmente. Ensinar significa transformar. O ensino significa transformação. Transformação de vida, de mente, de vontade e de sentimentos, de coração. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês nessa manhã, tendo como base o texto de Mateus 28, versículos 19 e 20. Gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza.
O ensino não é apenas importante na minha ótica, na minha perspectiva, mas ele é tão importante na ótica, na visão, na perspectiva de Cristo, de Deus, que o ministério de Jesus se resumiu a cura, pregação e ensino. Se nós podemos resumir em 3 palavras o ministério de Jesus, essas 3 palavras representam bem o que foi o ministério dele, enquanto esteve aqui entre nós. E nesse texto que nós vamos ler agora, Jesus está deixando uma orientação muito importante para mim e para você. Vamos ler juntos então, versículo 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A minha versão é um pouco diferente da que está sendo projetada. A minha Bíblia é na tradução na linguagem de hoje. Em outras versões vocês vão encontrar: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou a obedecer a tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esses 2 versículos, queridos, estão inseridos dentro de um contexto. Que contexto é esse? Pós-ressurreição de Cristo. É o momento em que ele aparece, em que ele se revela como vivo e ressuscitado após a sua morte para os seus discípulos. O capítulo 28 começa narrando a ida de algumas mulheres ao túmulo de Jesus para levarem especiarias para ungirem o seu corpo. Maria e outras mulheres, assim cita o evangelista Mateus, vão até aquele lugar e quando chegam até lá, são surpreendidas com o túmulo vazio e o anjo que aparece a elas dizendo o seguinte: olha, não temam, não fiquem apavoradas, não tenham medo. A pessoa que vocês estão procurando não está mais aqui. Ele ressuscitou como disse que faria. E deu uma ordem para essas mulheres: vão e espalhem essa notícia, espalhem essa mensagem que eu estou declarando a vocês. Digam aquilo que vocês estão vendo aqui nesse lugar para os demais discípulos do Senhor. Os encorajam a irem até a Galileia para se encontrarem com Jesus. E é nesse contexto que Jesus, estando com os seus discípulos reunidos já na Galileia, vai orientá-los com essas palavras que nós acabamos de ler. É interessante, queridos, que os 4 evangelhos narram esse momento específico, esse momento tão especial da vida de Cristo, da história, de quando ele estava aqui, os últimos momentos de quando ele estava aqui na terra. E cada um deles sob uma perspectiva diferente, de uma forma diferente. Mas todos eles com um único conteúdo. Se nós compararmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que cada um desses evangelhos relata a respeito desse momento, do encontro com Jesus ressuscitado, com os seus discípulos, com os seus seguidores, e as orientações que Jesus deixa para eles, nós vamos verificar que todas elas se resumem a uma mensagem.
compartilhem a mensagem de salvação. No Evangelho de João, Jesus tem um encontro pessoal com Pedro, em que ele diz: Pedro, você me ama? Então apacente as minhas ovelhas. No Evangelho de Lucas, é relatado a descida do Espírito Santo, ou seja, a promessa da descida do Espírito Santo, melhor dizendo, para que os discípulos de Jesus pudessem ser testemunhas e falar com ousadia e anunciarem com ousadia aquilo que eles tinham testificado, que eles tinham visto, que eles tinham vivenciado com Jesus. Então, a mensagem no Evangelho de Lucas é: anunciem, sejam testemunhas. No Evangelho de Marcos, nós podemos ler o versículo que nós bem conhecemos, que é bastante conhecido de todos nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E no Evangelho de Mateus, essas palavras que nós acabamos de ler. Mas todas elas, pregar, anunciar, apacentar, se resumem a: compartilhem, anunciem as boas novas, falem para outras pessoas essa mensagem gloriosa, maravilhosa de salvação. E é isso, queridos, que Jesus está nos dizendo esta manhã. Então, primeiramente, que nós entendamos que todos nós, hoje, discípulos, seguidores e servos de Cristo, recebemos essa ordem dele. Vão e anunciem a palavra a todas as pessoas, a todas as nações. E pensando nisso, e sabendo que essa ordem precisa ser obedecida por cada um de nós, eu gostaria de refletir junto com vocês nessa manhã sobre 3 esferas de relacionamento em que nós devemos ensinar as pessoas a obedecerem Cristo, ensinar as pessoas a amarem Jesus, ensinar as pessoas a palavra de Jesus. E a primeira delas é a família. Essa é a primeira esfera de relacionamento onde nós somos convocados a pregarmos e ensinarmos a palavra de Deus. Queridos, a família é o grupo de pessoas com os quais nós temos a maior intimidade. É aquele grupo de pessoas com os quais nós convivemos cotidianamente. Eles nos conhecem muito bem. Eles sabem quais são todas as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e também conhecem as nossas qualidades, os nossos pontos fortes. São aqueles que mais nos conhecem. E é nesse lugar, e é no meio dessas pessoas, que Jesus nos chama a ensinar a palavra dele. E às vezes pode parecer fácil, pode parecer simples, justamente por serem essas pessoas que mais nos conhecem, que mais nos compreendem, que mais nos acolhem. Mas digo para vocês que é um campo, que é um lugar, um espaço muito desafiador. E é desafiador justamente porque nós estamos a maior parte do nosso tempo com essas pessoas. Então, nesse lugar, nesse espaço, você não consegue mascarar, você não consegue esconder quem de fato você é. E o que de fato você pensa, o que de fato você faz. E nesse sentido, queridos, eu tenho, graças a Deus, uma família convertida ao Senhor, assim eu creio, por fé. E quando eu estou me referindo à família, eu estou me referindo a esse núcleo menor, né? Eu, meu marido
e nossos 3 filhos, mas eu sei que muitos inclusive que estão aqui nesta manhã, ou que estão nos ouvindo também, assistindo por meio da internet, podem ter pessoas dentro do seu núcleo menor, do seu núcleo familiar, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não se entregaram totalmente ao senhorio de Cristo. E o que eu gostaria de deixar para vocês e de dizer para vocês, queridos, é que se essa for a realidade da sua casa, a primeira forma como nós podemos ensinar a essas pessoas e testemunhar para elas dentro da nossa casa é obedecendo aquilo que o apóstolo Paulo recomenda lá na sua carta aos Efésios. Ele dá, no capítulo 5, no capítulo 6, ele dá algumas orientações em relação aos relacionamentos familiares. E ele vai dizer, olha, esposo, ame a sua esposa, a ponto de dar a sua vida por ela, como Cristo se entregou por sua igreja. Amor ágape. Esposa, seja submissa ao seu marido. Submissa. Coloque a sua missão sob a missão do seu marido. Entenda que ele foi designado por Cristo, por Deus, para ser o condutor da sua casa, da sua família. Filhos, sejam obedientes, respeitem, honrem os seus pais. E pais, não irritem os seus filhos. Não levem os seus filhos a pecarem, a caírem. Não levem os seus filhos a ira, a se irarem. Quando nós olhamos para essas recomendações e procuramos segui-las, obedecê-las, obedecendo, crendo que é palavra de Deus para a nossa vida, nós já estamos num bom caminho no processo de evangelização e de ensino da nossa família, da nossa casa. Eu tenho certeza, queridos, que o membro da sua família que ainda não se entregou ao Senhor totalmente, definitivamente, vai se render por meio da sua fé, por meio do seu testemunho, por meio da sua obediência à palavra de Deus. Assim eu creio. E é isso que eu sonho e desejo para a minha casa e para a minha família também. Mas nós temos, além dessa responsabilidade com aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor e que fazem parte da nossa família, uma responsabilidade muito grande e muito séria também, que é a responsabilidade pelo ensino dos nossos filhos. Então, aqueles que estão aqui hoje e que são casados, quantos aqui têm filhos, por gentileza? Uma boa parte da nossa igreja levantou a mão. Então, para vocês, queridos, eu gostaria de dizer aquilo que eu digo para mim mesma todos os dias da minha vida. Karina, a coisa mais importante que você pode deixar, a herança mais preciosa que você pode deixar para os seus filhos é ensiná-los a amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as suas forças. Queridos, nós planejamos muitas coisas para os nossos filhos. Nós sonhamos e desejamos muitas coisas para eles. E não existe nenhum pai, nenhuma mãe que não deseje profundamente, intensamente a felicidade dos seus filhos, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Mas eu vejo, e eu tenho testemunhado isso no meu local de trabalho, o quanto muitos pais, claro,
muito bem intencionados, sempre com o desejo de verem o melhor, de terem ou de darem o melhor para os seus filhos. Eu tenho visto muitos pais que se preocupam ou que têm se preocupado muito, gastado muita energia, muito do seu tempo em fornecer, em dar oportunidades materiais para os seus filhos. Então, eles investem em boa educação, em cursos, em boas escolas, se preocupam com a formação dos seus filhos, a formação acadêmica, se preocupam com a profissão que eles escolherão, se eles serão bem-sucedidos em suas carreiras, mas nem sempre eu observo uma grande preocupação ou uma maior preocupação em suprir os seus filhos com uma necessidade que é espiritual. Ensiná-los a amarem a Deus e amarem ao seu próximo, como eles se amam. Eu trabalho em 2 escolas, e numa delas eu convivo com adolescentes, né? Adolescentes, jovens e adultos, mas mais diretamente com adolescentes. Então, cotidianamente eu converso com eles, os atendo, os ouço e aconselho também. E além de atendê-los, eu tenho tido a oportunidade de receber muitos pais que têm procurado a escola para perguntarem a respeito da vida escolar desses adolescentes, dos seus filhos. E é interessante, queridos, que em mais de 20 anos atuando na área da educação, seja como pedagoga, seja como professora, eu não me lembro, eu pensei, tentei lembrar enquanto eu escrevia, e eu não me lembro do dia em que eu recebi um pai ou uma mãe me perguntando a respeito do comportamento ético do seu filho ou da sua filha na escola. A primeira pergunta, ou via de regra, o que os pais desejam saber é as notas que eles obtiveram nas avaliações que eles fizeram. Mas eu nunca recebi um pai ou uma mãe que me perguntasse: olha, como meu filho se comporta na escola? Ele demonstra amor, ele demonstra empatia pelas pessoas, ele respeita os professores, ele age de acordo com princípios, ele ama, demonstra amor pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu nunca ouvi uma pergunta parecida com essa. Nunca. E aí, quando eu pensei nisso, ou quando eu penso nisso, eu faço uma autocrítica, uma reflexão, e penso, e eu? Como eu tenho me comportado? O que eu tenho feito em relação aos meus filhos? O que eu tenho ensinado para eles? Como eu tenho me importado com a vida deles, com a formação deles? E eu tenho orado, queridos, eu tenho orado todos os dias, desde que eu encarei a maternidade pela primeira vez, pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, que me ajude e que me oriente, para que eu possa ensinar os meus filhos qual é a coisa mais importante da vida. Que independente de serem médicos, ou advogados, ou professores, ou secretários, ou atendentes, independente de terem qualquer profissão, que eles entendam que antes de qualquer coisa,
eles são servos do Senhor. E eles precisam ser luz aqui nesse mundo. Eles precisam contribuir para modificar, para transformar esse mundo mau, esse mundo perverso em que nós vivemos. E muitas vezes, quando compartilho com as pessoas que estão à minha volta, ao meu redor, digo para elas que eu sou mãe de 3, que eu tenho 3 filhos, as pessoas se assustam, se espantam, olham para mim, nossa, via de regra é o que eu escuto. Nossa, como quem diz, que coragem, que coragem, colocar 3 pessoas nesse mundo, nessa sociedade perversa, nesse mundo mau, nesse mundo competitivo, esse sistema adoecedor. E é interessante que todas as vezes que eu ouço isso, eu penso exatamente o contrário. Eu acho que eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com algumas pessoas. Eu penso que se eu amo o Senhor, e se eu tenho filhos e ensino-os a amarem ao Senhor também, de todo o seu coração, na verdade, quando eu tenho filhos, quando eu coloco-os aqui neste mundo, eu estou contribuindo para melhorar este mundo. Por meio deles, eu creio que a palavra de Deus vai ser anunciada, vai ser ensinada a todas as pessoas. E que todas as pessoas que passarem por eles, que encontrarem com eles durante suas vidas, vão ser impactadas pela presença de Cristo na vida deles. Então eu olho para a maternidade com essa ótica, sob essa perspectiva. Eric compartilhou comigo ontem uma frase que ele leu essa semana passada, do Asaf Borba, em que ele disse o seguinte: a primeira Bíblia que o seu filho lê é a sua vida. Então, queridos, nós temos a responsabilidade de ensinar, não apenas com palavras, mas principalmente pelo exemplo, pela nossa vida, por aquilo que nós fazemos. E precisamos, nesse sentido, sermos coerentes, termos coerência entre aquilo que falamos e aquilo que praticamos, porque nós somos uma Bíblia aberta diante dos nossos filhos. Olha que responsabilidade, né? Pensarmos assim. A primeira Bíblia que eles estão lendo é a minha vida. E aí, queridos, eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 6, que reafirma tudo aquilo que foi dito até aqui. Moisés foi usado por Deus para transmitir os mandamentos dele para o seu povo. E nesse contexto, no capítulo 6, versículos de 4 a 9, Moisés vai dar uma orientação muito importante para o povo de Israel. A partir do versículo 4, diz o seguinte: Moisés dizendo ao povo: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las a quem, queridos? Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Orientação de Deus para vocês, pais,
e para mim, mãe. Que assim nós possamos nos comportar em relação aos nossos filhos, em relação à nossa família. Queridos, a segunda esfera de relacionamento em que Deus nos chama para ensinarmos é na esfera dos mais próximos. Ou seja, Deus nos chama e Cristo nos manda ensinarmos, anunciarmos a palavra dele às pessoas que estão à nossa volta. E aí, nesse sentido, vou falar a partir do que eu vivencio hoje. Hoje eu passo 10 horas do meu dia no trabalho, de segunda a sexta-feira. Então, eu estou mais tempo de segunda a sexta-feira com as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão à minha volta e as pessoas que eu lá recebo, do que com a minha família, meu marido e os meus filhos. Então, para mim, esse lugar, esse espaço é o espaço onde estão as pessoas mais próximas, depois da minha família. Para as pessoas que não trabalham, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu grupo de amigos, a sua célula, enfim, outros parentes que não fazem parte do seu núcleo familiar menor, mas com os quais você convive também mais proximamente. E essas pessoas também precisam ser alvos do meu ensino, do ensino da palavra de Jesus. Eu preciso olhar para esses lugares, para a faculdade onde eu estudo, para a escola onde eu estudo, para o meu grupo de amigos, para o meu trabalho, para a minha vizinhança, para os lugares que eu frequento como um campo missionário. E eu preciso olhar para essas pessoas como alvos do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Queridos, essa missão, a missão revelada e deixada por Cristo, não é uma missão exclusivista. Ela não diz respeito apenas a líderes da igreja, apenas a pastores, apenas a missionários que deixam o seu lugar de origem, a sua casa, e vão para outros lugares. Essa missão é universal, ela é para cada um de nós. E nós precisamos entender que não é necessário sairmos de onde nós estamos inseridos, dos locais, dos lugares onde nós estamos, para cumprirmos essa missão. Jesus espera que nós cumpramos essa missão dentro dos lugares em que nós estamos, no meio das pessoas em que nós estamos. Então, nesse sentido, eu agradeço a Deus, eu sou extremamente grata a Deus e agradeço a Ele todos os dias pela oportunidade que Ele me dá de encontrar com pessoas diferentes toda semana, todos os dias. É interessante que quando nós estudamos a visão missional de igreja, a visão de igreja, de ministério integral, de igreja missional, a gente ouve muitos pastores e muitos preletores dizendo que ovelha faz ovelha. Se o nosso pastor, ele é um pastor que vive em tempo integral, exclusivamente para o ministério pastoral, o ministério da palavra, e não está inserido cotidianamente em outros grupos sociais, o nosso pastor, e aí eu estou falando de forma geral, os pastores,
acabam ficando muito restritos em sua atuação, em relação às pessoas com as quais vão se relacionar e vão cumprir a missão de Cristo. Mas nós, queridos, que estamos inseridos em muitos grupos ao mesmo tempo, em muitos grupos sociais, nós temos o privilégio de encontrarmos com pessoas todos os dias que precisam, que necessitam, que estão carentes e sedentas da palavra de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Então, essa responsabilidade não é apenas de líderes, de pastores e missionários. Essa responsabilidade é minha e sua. Essa responsabilidade é de todos nós. Assim, onde nós estamos, né, onde nós estamos inseridos, os lugares em que nós estamos inseridos socialmente, nós encontramos pessoas de vários perfis, pessoas de vários tipos. Nós encontramos pessoas que são muito receptivas ao Evangelho, pessoas muito crédulas. Nós encontramos pessoas que são muito resistentes e muito fechadas à palavra. Nós encontramos os esotéricos, os céticos, os agnósticos, os ateus, pessoas de todos os perfis. E nós precisamos pedir, então, sabedoria, orientação, ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos ser instrumento poderoso de Deus para falarmos aquilo que nós precisamos falar no momento certo para cada uma dessas pessoas. Precisamos buscar essa orientação para sabermos o que dizer, como dizer, em que momento dizer, e às vezes, queridos, não dizer nada. Às vezes não dizer nada. Existem situações em que as pessoas precisam apenas serem ensinadas por meio de um abraço, de um sorriso, de uma lágrima que você derrama junto com ela. E eu posso dizer para vocês que eu tenho convivido com pessoas assim, com pessoas de vários perfis, mas todas elas necessitando da graça de Deus, todas elas, mesmo sem saber, mesmo sendo resistentes, elas são carentes do Senhor. E sabe por quê, queridos? Porque a incompletude do homem só pode ser preenchida, o vazio do coração dele só pode ser preenchido por Jesus. Então, quando eu olho para essas pessoas, eu oro por elas, eu tenho compaixão da vida delas e procuro de alguma maneira ser usada por Deus para falar ao coração delas. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que se dizia ateia, quando é mulher, ateia, né? Que se dizia ateia. Ela defendia veementemente que ela não acreditava, ela negava a existência de Deus. E é muito interessante porque nessa conversa, ou melhor, essa conversa não foi iniciada por mim. Essa conversa foi iniciada por ela. Nós estávamos conversando sobre algumas questões, e ao falar para ela algo sobre Deus, algo que a fizesse lembrar de Deus, ela começou a me fazer inúmeras perguntas, ela começou a fazer inúmeros questionamentos, e eu precisei em muitos momentos
estar em oração com Deus para que me desse ali palavra de sabedoria, para dizer para ela aquilo que ela precisava ouvir. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que ao final daquela conversa, ela foi convencida de que, na verdade, ela não é ateia. Na verdade, ela tem uma experiência negativa com Deus. Na verdade, ela é alguém que é decepcionado com Deus. E muitas pessoas vivem isso. Muitas pessoas vivem isso. Muitas pessoas que já fizeram parte de igrejas, que já fizeram parte do corpo de Cristo, já estiveram aqui conosco, sentados aqui neste lugar, hoje estão vivendo essa negação, esse afastamento, esse esfriamento, essa decepção, essa frustração com Deus, com a igreja, com o próximo. Por outro lado, queridos, existem muitas pessoas que recebem muito facilmente o Evangelho. São aquelas pessoas que oram junto com você, que aceitam e recebem muito bem tudo que você fala a respeito de Deus, a respeito de religião. E dizem, inclusive, para você que elas comungam da mesma fé, que elas compartilham da mesma fé que você, que existe só um único Deus e que todos vocês estão servindo à sua maneira a esse único Deus. E eu digo para vocês que esse grupo de pessoas também é um grupo muito grande. E eu digo para vocês que aqui no Brasil, que é um país muito sincrético, esse número de pessoas é até maior do que aqueles que negam a existência de um Deus. E digo para os irmãos, compartilho com os irmãos que os dois grupos de pessoas são muito desafiadores. São igualmente desafiadores. Às vezes, nós convivemos com pessoas, nesses grupos em que nós estamos, que se sentem muito bem ao nosso lado, que se sentem muito bem em conviverem conosco, que pedem orações, né, como eu falei anteriormente, mas são pessoas que estão cegas espiritualmente. Estão vivendo no engano espiritual, porque acham que encontraram Deus, mas continuam vivendo a sua vida da forma como elas querem viver. Não saíram ainda da sua zona de conforto. E que zona de conforto é essa? É negar-se a si mesmo e entregar-se totalmente e exclusivamente a Cristo. E é essa mensagem que nós precisamos dizer e ensinar a essas pessoas. Então, queridos, nós podemos ensinar a essas pessoas próximas por meio das palavras e por meio da nossa vida, do nosso testemunho. Jesus fez isso. Jesus teve vários encontros pessoais, teve vários encontros com pessoas próximas, para ensinar a elas mensagens muito preciosas. E principalmente para transformar a vida dessas pessoas. Uma dessas pessoas que teve um encontro especial com Jesus e que foi pessoalmente ensinado por ele, foi Pedro. Depois que Jesus morreu, e depois de ter havido negado a Jesus 3 vezes, nós conhecemos bem este texto, Pedro foi pescar. A Bíblia diz, o Evangelho de João diz que os discípulos estavam chorosos, se reuniam, estavam tristes, estavam desamparados, desesperançados. E Pedro, o que faz? Vai pescar. Essa atitude de Pedro, essa ação de Pedro, mostra claramente um sentimento de culpa enorme
que ele carregava dentro de si por ter negado o seu amigo, o seu mestre, Jesus. Mas Jesus não abriu mão dele. Jesus não deixou de ensiná-lo. Jesus não deixou de investir na vida de Pedro. E quando apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, ele foi pessoalmente ter um encontro com Pedro. E esse encontro é relatado no capítulo 21, último capítulo de João, do Evangelho de João. Esse encontro fez toda a diferença na vida de Pedro. Esse encontro, esse ensino, aquilo que Jesus ensinou para ele naquele momento, transformou a vida dele e indiretamente transformou a vida de todas as pessoas com as quais Pedro se relacionaria a partir dali, entendendo que Jesus o tinha chamado para ser pastor de homens, para pastorear pessoas, para ser pescador de homens e não pescador de peixes. Quando Jesus pergunta para Pedro, pela primeira vez, Pedro, você me ama? Jesus está perguntando, Pedro, você me ama, amor ágape? Ou seja, você está disposto a se sacrificar? Você está disposto a se negar, a negar-se a si mesmo, por amor a mim? E Pedro, cabisbaixo, ainda consumido pela culpa e achando que nunca mais ele seria digno de ter um relacionamento com Jesus, de ser seguidor de Jesus, muito menos de ser um instrumento de Jesus para a salvação de outras pessoas. Pedro responde para Jesus, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, filos. O Senhor sabe que o Senhor é meu amigo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Senhor. Jesus, não satisfeito com aquela resposta, pergunta novamente para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde novamente, dizendo, sim, Senhor, eu te amo, amor filos. Jesus não estava satisfeito. Pedro ainda não tinha aprendido a lição. Pedro ainda não tinha recebido, não tinha sido transformado naquele momento. Então Jesus pedagogicamente pergunta novamente para Pedro, Pedro, você me ama? Amor ágape. E Pedro, muito entristecido, muito envergonhado também, responde para Jesus, sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo, amor ágape. Naquele momento, ele tinha aprendido, naquele momento ele tinha sido transformado, naquele momento, ele aprendeu a lição. Sabe qual lição, queridos? Sabe qual o ensinamento de Jesus para Pedro naquele momento? Pedro, não importa o que você fez, o importante é o que você fará a partir de agora, a partir de hoje. É isso que nós precisamos falar com as pessoas que estão à nossa volta. Não importa quem você é, não importa em que você acredite, não importa onde você tem colocado a sua fé até o dia de hoje. O importante é quem você será a partir de agora. Basta negar-se a si mesmo e entregar-se totalmente a Jesus. E por fim, queridos, a terceira esfera de relacionamento em que nós somos convocados a ensinarmos as pessoas é na multidão, ou é a multidão. Existem pessoas que não estão inseridas no nosso grupo familiar e também não são pessoas muito próximas com as quais nós convivemos cotidianamente. Mas existem pessoas que passam pela nossa vida, pessoas com as quais nós cruzamos em algum momento da nossa vida. É o atendente da padaria onde você compra o pão, é alguém que malha com você na academia,
Alguém que pega o ônibus junto com você quando você vai para o trabalho. São pessoas que passam por nós. E muitas dessas pessoas, queridos, passarão por nós, nos encontrarão apenas uma vez ao longo da nossa vida. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens longas para lugares distantes. A probabilidade de eu encontrar com pessoas que eu encontrei nesses lugares onde eu fui é ínfima, é mínima. Então, aquele momento do encontro, aquele momento em que a história daquela pessoa se encontra com a minha história, com a minha vida, é o momento oportuno, é o momento certo para ensiná-la a palavra de Deus. Mas, Karina, como assim? Do nada? No aleatório, como dizem os jovens? Mas como eu vou falar para essas pessoas? De que maneira? E você pode estar se perguntando nessa manhã e se questionando, pode estar se remoendo aí dentro de você. Mas eu sou tímido, mas eu não sei falar com as pessoas, mas eu tenho vergonha de me aproximar de alguém, de falar do amor de Deus, de falar a palavra de Deus para outra pessoa. Queridos, mas eu sei e eu experimento isso. Deus nos capacita, Ele nos ajuda e Ele é capaz de tirar de nós toda vergonha e toda timidez. Ele faz isso e eu sou prova disso. O Senhor nos usa quando nós permitimos que Ele nos use. Então não podemos perder de maneira nenhuma essas oportunidades. Se você não tiver a oportunidade de falar, viva. O apóstolo Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo. Nós somos como cartas abertas ao mundo. Nós somos espetáculo, ou seja, a sua vida está exposta mesmo em todos os lugares onde você vai, por onde você passa. Você está exposto porque você é testemunha de Cristo. Cristão é isso. Você é uma miniatura de Cristo. Você é pequeno Cristo. Então, se você não tiver a oportunidade de falar por meio de palavras, fale com a sua vida, fale com as suas ações, fale com a sua delicadeza, com o bom dia, com o sorriso, com o Deus abençoe você. Fale com as suas lágrimas. Às vezes, queridos, alguém se aproxima de você e conta algo para você, uma situação que ela está vivenciando, e você não sabe nem o que dizer. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu já passei algumas vezes. Olha, eu não sei nem o que dizer. Eu fico sem palavras em muitos momentos, em muitas situações. Mas ouvindo a história, ouvindo o relato dessa pessoa, o Espírito Santo me comove. E eu consigo sentir empatia pela dor dessa pessoa, por aquilo que ela está vivendo. E aí eu choro junto com essa pessoa, ou estendo a mão para ela. Queridos, isso é ensino. Isso é ensino da palavra de Deus. Isso é ser testemunha da palavra de Deus. Todos nós podemos ser testemunhas. E eu gostaria de encerrar lendo para os irmãos um texto que Deus me trouxe à memória quando eu estava aqui planejando, preparando, estudando essa palavra de hoje, após me lembrar de que eu passei por essa experiência de encontrar com alguém que eu não tive mais a oportunidade de ver, eu não tive mais a oportunidade de encontrar. Em 2020 eu tive uma crise renal
alguns cálculos nos rins, passei muito mal de madrugada em casa, e Eric me levou para a emergência da Unimed. E chegando lá, depois de medicada, depois de acalmar e melhorar um pouco a dor, eu percebi que uma ex-colega de trabalho, alguém que tinha trabalhado comigo em uma escola, estava no leito ao lado do meu. E aí eu a reconheci, puxei conversa com ela e começamos ali a conversar sobre algumas coisas. E ela me disse: Karina, eu estou muito assustada com a pandemia. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, então eu fico muito apavorada, eu tenho muito medo do que possa acontecer comigo se eu vier a pegar Covid. E ali eu dei uma palavra para ela de ânimo, de esperança, e disse: olha, vamos confiar. Eu sei que é um momento muito delicado, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, e eu também tenho medo. Eu também tenho medo, não é só você. Mas vamos confiar que Deus vai nos guardar e nos proteger. Foi isso que eu disse para ela. Meses depois, isso aconteceu no meado de 2020, em junho de 2020. Meses depois, eu soube do falecimento da Zezé, por Covid. E eu não pude deixar de me entristecer, porque embora eu tivesse dado aquela palavra para ela, de ânimo, de esperança ali naquele momento, eu não, de fato, não sei se foi suficiente. De fato, não sei se foi suficiente para que ela tivesse tido um encontro com Cristo antes de partir para a eternidade. A minha oração é que Deus tenha entrado na vida dela antes dela ter ido daqui, deste mundo. E pensando nisso, queridos, nós podemos entender que nós não temos muitas oportunidades. Às vezes você só terá uma chance, uma oportunidade de falar com alguém. Filipe, em Atos 8, ele foi orientado pelo Espírito Santo a ir ao encontro de um homem, um eunuco, para ensiná-lo a interpretar, a compreender a palavra que ele estava lendo. Deus o usou, ele foi um instrumento poderoso do Senhor para ensinar aquele homem a respeito da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que nós sejamos assim também, que sejamos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, que a gente não perca nenhuma oportunidade, seja na nossa família, seja aos nossos próximos, aqueles que estão mais próximos de nós, seja com aquelas pessoas que passam pela nossa vida, aquelas pessoas que vêm e que se encontram com nós em algum momento da nossa vida. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Por isso o dia é hoje. O momento é agora. O momento é agora, é já. Queridos, eu oro então e peço a Deus para que nos ajude. Ajude a cada um de vocês e a mim, primeiramente, a sermos testemunhas do Senhor, a obedecermos esse ide, essa missão de Jesus para nós, e assim fazermos discípulos e ensinarmos as pessoas a amarem a Deus, a obedecerem a Deus, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração. Que assim seja, que o Senhor nos ajude. Amém.